sou Paula Leal e comigo estão Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. A esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo? O Benedito Gonçalves é um vigarista, para dizer o mínimo. Estou sendo brando. 16 senadores só enxergam a realidade. Sim. Eu quero saber o que pensam esses 53. Alguns são casos perdidos. Essa turma do Lula não há o que fazer. Manda votar, aprovar o nome do cara e eles aprovam. Agora, só há 16 senadores capazes de fazer a escolha certa. Só 16. Eles deviam ser declarados também menor de 15 para escapar da cadeia, porque ou são estúpidos e imbecis ou são malandros. Não há uma terceira explicação. Olha, o que fará o Benedito, se eu contar aqui, é capaz de eu sair preso. Mas o fato é que ele deveria fazer, né? Eu vou contar o que ele deveria fazer, não o que ele fará. Porque é o seguinte, o corregedor, né, ele tem essa função justamente de fiscalizar os seus colegas, ou seja, uma função nobre e que exige isenção e neutralidade. É tudo que o Benedito não tem, né? O Benedito, ele vamos sempre lembrar, o ministro do tapinha no rosto do Lula, ele é o ministro do missão dada, missão cumprida. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta recebeu 44 votos favoráveis e 18 contrários. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, precisa criar uma comissão especial para dar continuidade à discussão do texto. O relator da matéria, o deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, apresentou parecer favorável ainda no mês passado, mas a votação foi adiada depois de um pedido de vista coletivo feito por deputados de esquerda. Eu realizei audiências públicas lá no meu estado, né? Naquela ocasião chamou a atenção aqui, neste plenário, uma família que veio aqui e relatou a morte de um filho adolescente por um desses adolescentes criminosos, assassinos, e pouquíssimos, né, parlamentares aqui da extrema esquerda se compadeceram dessa dor, senhor presidente. E agora chegou a hora de votar sim, né? E nós queremos, né, que a Câmara dos Deputados possa dar uma resposta efetiva à sociedade brasileira. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, declarou que a esquerda cobra prisão apenas para opositores políticos. A esquerda ela só defende prisão para opositor político. Ai, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos aqui discutindo redução para 14 anos de idade. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a Rússia, igual a Coreia do Norte. Ah, Nicolas, mas daqui a pouco nós estamos discutindo para reduzir para 12 anos de idade. O que vai acontecer? Nós vamos ficar igual a China. Olha só. Então, não houve nenhum argumento que a esquerda trouxe aqui plausível para poder ser contrário à redução da maioridade penal. A única coisa que eles disseram foi Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Banco Master, Banco Master, Banco Master. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo? No relatório, o parlamentar sustentou que a maioridade penal aos 18 anos pode ser alterada por meio de emenda à Constituição. Pela proposta, jovens de 16 e 17 anos passariam a responder criminalmente como adultos. O texto ainda prevê a manutenção de garantias específicas como a separação dos presos adultos, acesso a tribunais especializados e a proibição de penas cruéis, de morte ou de prisão perpétua. O texto original da PEC também previa voto obrigatório a partir dos 16 anos e reduzia a idade mínima para a disputa de cargos eletivos. A proposta permitia a candidatura a vereador aos 16 anos, reduzia de 35 para 30 anos a idade mínima para presidente e senador
e de 21 para 18 anos para deputados e prefeitos. No entanto, o relator Coronel Assis retirou esses pontos e manteve apenas as mudanças relacionadas à redução da maioridade penal. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos com você nesta quarta-feira. É um tema que gera muito debate, ainda tem um longo caminho pela frente, passou apenas na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vai passar ainda por comissão especial antes do assunto ser levado a plenário. É PEC, precisaria de 308 votos, né, dos deputados, então tem um longo caminho, Ana, mas queria te ouvir porque nos Estados Unidos a gente sabe que é bastante diferente aí a questão da responsabilidade criminal, cada estado tem a sua própria legislação e é bastante dura, inclusive com crianças que cometem crimes graves, crimes hediondos, são responsabilizados como adultos nos Estados Unidos, não é, Ana? Boa noite. Isso mesmo, Paula. Boa noite, Piotr, Marcília, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, essa discussão, na verdade, não é nenhuma discussão aqui nos Estados Unidos, como você disse. E nós estamos no meio de uma das notícias que envolvem exatamente um menor de idade, um rapaz de 17 anos, que ontem foi condenado a 35 anos de cadeia por ter esfaqueado e assassinado outro rapaz de 17 anos numa discussão de high school, Paula. É o caso Carmelo Anthony, para quem quiser dar uma olhada aqui no Texas. Houve uma discussão ali numa tenda de esporte, e o rapaz havia sido empurrado por outro, e aí o Carmelo Anthony tirou uma faca, esfaqueou o rapaz ali na frente de todo mundo, e o rapaz, infelizmente, faleceu, os dois com 17 anos, repito, e ontem saiu a sentença, a condenação, acabou o julgamento e o juiz deu a sentença imediatamente, 35 anos de cadeia, com possibilidade de revisão de pena quando ele cumprir metade, 17 anos dessa pena. Isso no Texas, Paula. Então, muitos querem até colocar esse julgamento naquela ala foi um julgamento racista, porque o menino que esfaqueou o outro é um menino negro, o que morreu é um menino branco, mas nada disso funcionou durante o julgamento, porque as testemunhas, inclusive muitos estudantes que estavam ali, estudantes negros, estudantes brancos, todos eles testemunharam de que o rapaz, o Anthony, simplesmente sacou a faca e assassinou o rapaz ali no meio, né, de um campo de esportes de uma high school. Portanto, Paula, aqui você é tratado de acordo com com o grau do crime que você cometeu, de acordo com os estados também. Quem sabe, né, a gente não possa sonhar que um dia o Brasil vai respeitar o seu nome, República Federativa do Brasil, e dar mais autonomia aos estados. Lembrando, Paula, que a Argentina recentemente diminuiu, né? A maioridade penal passou para 14 anos, inclusive o próprio deputado Nicolas mencionou ali. E para finalizar, Paula, a gente sabe muito bem que no Brasil a leniência com a justiça, da justiça em relação aos menores infratores é uma leniência absurda. A sociedade está cansada disso, até porque hoje nós sabemos que o próprio crime organizado no Brasil usa os menores para cometerem crimes, inclusive crimes hediondos, porque eles sabem que os menores infratores eles serão beneficiados pelo vitimismo, pelo coitadismo, pelas leis que são lenientes a esses criminosos, sejam eles de 20 anos, 14 anos, 12 anos ou de 40 anos. A gente sabe muito bem que no Brasil existe o famoso enxugar gelo, a polícia prende, depois eles são soltos e novamente eles cometem outros crimes. Então, se é uma pauta que a gente sabe que une bastante os brasileiros como um todo, independentemente da ideologia mais à direita, mais à esquerda,
é a pauta da segurança pública e a maioridade penal. Quem sabe daqui a pouco, no médio e longo prazo, a gente possa discutir a autonomia dos estados para decidir esse número. Sem dúvida. André Marcília, boa noite, seja bem-vinda. Marcília, eu vou pegar uma carona também para a gente fazer um giro de alguns países. A Ana trouxe o caso da Argentina, que reduziu agora a maioridade de 16 para 14 anos. Mas só para a gente trazer outros exemplos de como são as regras em outros países, Itália, Rússia, Dinamarca reduziram a maioridade penal também aos 14 anos. A legislação do Reino Unido, maioridade penal na Inglaterra, no país de Gales, é a partir dos 10 anos. No Canadá, jovens a partir de 12 anos também podem ser responsabilizados criminalmente. Em Portugal, a maioridade é fixada aos 16 anos. Na França, a maioridade penal plena aos 18, mas adolescentes a partir dos 13 também podem responder por crimes graves. Quer dizer, em vários países do mundo já tem uma redução aí da questão da maioridade. É um assunto que realmente precisa ser enfrentado, né, Marcília? E outro ponto que eu acho que a comissão especial vai se propor a discutir, nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem mais de 3 décadas. Será que essas medidas socioeducativas, né, que são aplicadas aos menores infratores, têm tido uma eficácia, né? Têm surtido o efeito desejado? Marcília, boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Ana, mestre Augusto, boa noite a toda a audiência. Olha, eu acho que nem tinha que ter maioridade penal. É o seguinte, a gente hoje está diante de um mundo em que a criança, ela tem acesso a celular, ela pode, aliás, a esquerda advoga em favor disso, ela pode escolher o que ela quer ser, ela pode ser trans com 6 anos, ela pode tomar hormônio com sei lá quantos anos, ela pode estar como estiveram crianças aqui na passeata gay, como chama? Parada gay e etc. No domingo, crianças ali, não é? Aliás, eu vi, inclusive, um dos pais, né, de uma das crianças dizendo, achou normal que esteja aqui, inclusive com drogas ilícitas ali no meio. Não faz parte, ela tem que conhecer o mundo. Tem que conhecer o mundo, mas não tem que se responsabilizar depois pelos atos que ela comete neste mundo. Isso não faz o menor sentido. A tecnologia, a informação, o acesso a mídias, ao celular, a possibilidade dos pais ou da criança escolher o que ela quer para o seu destino não deveria levar ela também a se responsabilizar pelo que faz aos outros neste mundo? Me parece óbvio. Quer dizer, a criança, então, ela pode tudo aquilo que for de interesse dos seus pais ou tudo aquilo que for favorável a elas, mas quando ela comete um crime, aí não, aí ela volta a ser criança, ela volta a ser inocente, não faz sentido nenhum. A experiência desses países, inclusive que você mencionou, Paula, mostra que os países, pelo menos mais desenvolvidos, vão exatamente na mesma direção do que eu estou dizendo. Então, assim, aqui no Brasil, 18 anos, se não é criança. Mas no Canadá, a criança com 10 anos que pode ser punida, por quê? Porque ela amadurece antes no Canadá. O que acontece lá no Canadá que a criança passa a conhecer melhor a sua própria responsabilidade? Aos 10 anos, a criança do Canadá é diferente da criança brasileira? Não faz nenhum sentido. Portanto, o que a esquerda advoga é que a punição, o que a esquerda não gosta é de punir. E a esquerda não gosta de punir porque ela glamoriza o crime. A esquerda não gosta de punir porque ela olha para o criminoso como uma vítima da sociedade capitalista, aquele papo todo que a gente está acostumado a ouvir da esquerda, de um viés socialista, etc. O coitadinho do bandido, ele de alguma maneira é vítima da sociedade capitalista opressora, etc, etc. Bom, é preciso acabar com isso. Eu acho que nem devia ser 16, acho 16 muito. Acho que devia ser 14, 12, 10 ou nem ter. Mas o primeiro passo é esse, diminuir para 16. Acho que é o mínimo, e nem isso é respeitado, ou nem isso a esquerda permite. E sempre, o Nicolas, acho que estava falando, sempre o argumento é outra coisa. É o Bolsonaro, eu não sei o quê. O Master, ele mencionou. Ou seja, o argumento de defesa de uma posição contrária à diminuição da maioridade penal é sempre outra coisa que não o próprio conceito. Por quê? Porque a esquerda não consegue defender esse ponto. Por quê? A questão é, por que precisa
ter 18 anos para ser responsável. A pessoa com 17 anos é inepta? Ela não entende o que está fazendo? Óbvio que não, né? Mas a gente está diante de uma hipocrisia, sempre no argumento das pessoas que defendem que as coisas se mantenham como estão. Augusto Nunes, boa noite. Você acompanha esse assunto, a discussão desse assunto há bastante tempo, não é? Com muito Augusto, interesse. você acha que agora vai com... Espero que sim. Boa noite, Paula, meus amigos, Piotr, Marcília, Ana, querida, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, a maioridade penal pressupõe que a pessoa sabe, entende perfeitamente que tipo de escolha está fazendo. Se vota com 16 anos, por que não pode ser condenado? Dirige? Com 16 anos já pode votar. Pode sim. Pode eleger o presidente da República. E não sabe o que está fazendo quando comete um crime? Não faz o menor sentido. Hoje, eu também acho que deve baixar a idade. Acho muito. 16 anos, acho até pouco. Aliás, porque ficou na minha memória um caso, a Ana talvez lembre disso aí. Na Inglaterra é muito dura com essa legislação, né? Lá é criança, dependendo do crime que cometeu, eles prendem mesmo, punem duramente. Você vê na foto que fazia parte do processo, são dois garotos levando de mãos dadas com um garotinho que tinha o quê? 6 anos, 7, e eles estão levando o menino para morrer, eles vão matar. Você percebe na foto que a escolha foi feita conscientemente. Sim. E que o único que não tinha nenhum tipo de maioridade aí semelhante era o garoto, a vítima. Pois condenaram à prisão e trataram como adulto. Você tem que ver caso por caso, sim. Você pode alegar algum problema psicológico, qualquer que torne o sujeito irresponsável. Fora disso, não é pela idade, a partir dos 16, quer dizer, 15 mais 11 meses e 30 dias, não pode. Depois pode. Meu Deus do céu, com 16, com 17 o Pelé estava na Copa, fazendo as escolhas certas. Ele só poderia votar e não poderia ser condenado. Sim. Qualquer coisa. Você pega alguns exemplos, mostram que essa covardia demagógica do Congresso precisa acabar. Ou então parem de votar. Adalberto Piotr. Rapidamente, boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Só 3 pontos aí. Antes, só a Constituição de 88, ela é acusada de oferecer muitos direitos e não os deveres. Ou seja, se é possível votar a partir dos 16, tem que responder criminalmente também. A Constituição foi só num caminho e errou neste aspecto. Agora o Parlamento está corrigindo. E aí esse é o primeiro aspecto que eu queria mencionar. Esta discussão só deve acontecer no Congresso Nacional. É lá que se pode discutir este assunto. Se vai aumentar a pena, se vai reduzir, enfim, tudo deve ser no Congresso Nacional. Primeiramente, que bom que isso esteja acontecendo no Congresso Nacional. O segundo ponto o Marcília já fez menção, a esquerda é impressionante no Brasil, como a esquerda não tem argumento para absolutamente nada. Ela não enriquece o debate, ela não traz um argumento plausível, factível, e que, obviamente, traga um ponto de vista diferente para que o debate avance. Não, a esquerda não consegue fazer isso. O nível de ignorância, ou estupidez, ou tentativa de simplesmente manipular os fatos é o que move essa gente. Enfim, felizmente, a direita conservadora, os liberais, que não são os liberais americanos aqui, né? Não estou falando da esquerda, estou falando de quem realmente está preocupado com um país melhor, esse debate está acontecendo. O terceiro ponto é, se isso realmente for avançar, se isso avançar e se tornar realmente uma lei, a minha preocupação é o que fará a justiça brasileira, porque até o momento a justiça brasileira acha que está acima da lei. Veja só, por exemplo, essas decisões, o ativismo judicial dessas audiências de custódia, ou quando o Supremo vai lá e decide que não é mais constitucional aquilo. Então,
além da discussão no Congresso, que é onde deve acontecer, de você ter argumentos de quem realmente tem interesse no assunto e sabe do que está falando, o que exclui praticamente, lamentavelmente, a esquerda do debate por culpa dela própria. A minha preocupação é se vai ter alguma trava para que impeça, obviamente, do ativismo judicial brasileiro de colocar no chão uma decisão que foi do Congresso. Só para lembrar mais uma vez, já faz mais de um mês, houve uma decisão do Congresso Nacional em relação justamente à dosimetria. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes simplesmente suspendeu a aplicação de uma lei aprovada no Congresso Nacional. O meu receio é que o ativismo judicial ainda continue. E aí, bom, todos os coitadismos que a justiça brasileira se envolveu recentemente pode atrapalhar uma aplicação de lei, nesse caso, é uma emenda constitucional. O Mike Tyson, ele tinha comportamento de delinquente juvenil quando tinha 17 anos. Você imagina pegar o Mike Tyson pela proa, né? Ele resolve brigar com qualquer cidadão normal, quem é que está... E ele sabendo que não será, se fosse brasileiro, não seria condenado. Podia chamar o cara para briga, ele se tornou campeão mundial com menos de 20. Aos 17 já era o que foi, mas não podia ser condenado no Brasil. Augusto, e o nível de discernimento desses jovens, vou contar um caso aqui. Eu cobri várias rebeliões da antiga FEBEM, quando repórter aqui em São Paulo. O que aqueles menores infratores falavam para a polícia, a forma como falavam, a forma como acusavam e ameaçavam, porque eles estavam do lado de lá do portão, em rebelião. A hora que chegava o batalhão de choque, era xinxiô, não xinxiô, era a frase que eles iam todos para o esconderijo, porque aí eles percebiam que o choque ia, obviamente, ter uma ação muito mais dura em relação à rebelião. Ou seja, discernimento eles têm, sim. Então tem que responder por isso. E passa esses menores, né, passam a utilizar esse fato para os bandidos, inclusive, usam esses menores como boi de piranha, vamos dizer assim, bode expiatório. É a cola do menor, inclusive. Quando são presos, eles é que assumem. Coloca lá porque ele daqui a pouco... Vai receber uma medida socioeducativa e sai na sequência. É isso. O Champinha, que não podem tirar da cadeia porque ele vai matar, ele era menor de idade. Sim. Ele segue preso, né? Criaram ali um instrumento jurídico para mantê-lo preso porque não tinha mais o que fazer. Improvisar. Foi não pode soltar porque comprovadamente ele vai matar. É isso. Minutos, nós vamos a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite. Ela vai trazer novidades, porque acabou agorinha há pouco a votação, Berê, do nome do ministro Benedito Gonçalves para o cargo de corregedor do CNJ. Conta as novidades para a gente, seja bem-vinda. Oi, Paula, muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. E olha, acabou de terminar aqui a votação. O ministro Benedito Gonçalves, de fato, foi aprovado com 53 votos favoráveis, então, e assume, a partir de setembro, o cargo na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Votos contrários, temos o número aqui de 16. Lembrando que hoje foi a segunda tentativa de votação, né? A primeira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encerrou a votação por falta de quórum que ele considerava que não era qualificado. A gente lembra que há 3 semanas atrás, 59 senadores já haviam votado. No entanto, o presidente da Casa decidiu suspender a votação, até porque ele tinha ali acesso ao placar e sabia que o nome do Benedito Gonçalves seria rejeitado. Ele suspendeu a votação há 3 semanas atrás e isso foi retomado no dia de hoje. Ao longo da tarde havia ainda uma incerteza sobre essa votação, se aconteceria de fato ou não, justamente por causa desse quórum qualificado. O Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça, precisava ter no mínimo 49 votos no dia de hoje e conseguiu os 53. A expectativa era que realmente o nome dele fosse aprovado, até porque aqui no Congresso, geralmente, quando marcam a data para a nova votação, e isso já tinha sido anunciado desde a semana passada pelo Davi Alcolumbre, ele falou num esforço concentrado para poder fazer essa votação no dia de hoje. Então já havia essa expectativa de que realmente ele tivesse o nome aprovado e, como eu disse,
assume o cargo na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça a partir de setembro. Então, em setembro, nós já teremos aí a posse do ministro Benedito Gonçalves. Eu sigo acompanhando por aqui essa votação, mas o placar já era aguardado, já era esperado. Então, 53 votos favoráveis, 16 contrários. Paula, volto com você. Obrigada, Berenice, pelas informações direto de Brasília. Augusto Nunes, notícia fresquinha chegando de lá. Passou o nome do Benedito Gonçalves para assumir a corregedoria do CNJ. Vou ser breve aí. Está claro para todo brasileiro com mais de 10 neurônios que o Benedito Gonçalves é um vigarista, para dizer o mínimo. Estou sendo brando. 16 senadores só enxergam a realidade. Sim. Eu quero saber o que pensam esses 53. Alguns são casos perdidos. Essa turma do Lula não há o que fazer. Manda votar, aprovar o nome do cara e eles aprovam. Agora, só há 16 senadores capazes de fazer a escolha certa. Só 16. Eles deviam ser declarados também menor de 15 para escapar da cadeia, porque ou são estúpidos e imbecis ou são malandros. Não há uma terceira explicação. Marcília, nós já falamos bastante a respeito do caso, mas explica mais uma vez aí para a nossa audiência o que fará o ministro Benedito a partir do dia 3 de setembro, quando ele assumir então a vaga como corregedor do CNJ. Olha, o que fará o Benedito, se eu contar aqui, é capaz de eu sair preso. Mas o fato é que ele deveria fazer, né? Eu vou contar o que ele deveria fazer, não o que ele fará, porque é o seguinte, o corregedor, né, ele tem essa função justamente de fiscalizar os seus colegas, ou seja, uma função nobre e que exige isenção e neutralidade. É tudo que o Benedito não tem, né? O Benedito, ele vamos sempre lembrar, o ministro do tapinha no rosto do Lula, ele é o ministro do missão dada, missão cumprida, e é o ministro pai daquele rapaz que, ao ser abordado numa entrevista cheio de roupas caríssimas, mandou censurar, né, processou aí veículos e influenciadores e mandou censurar porque ele não gostou da abordagem que a entrevista que ele voluntariamente prestou, não gostou do rumo que teve a entrevista ou da repercussão dela. Portanto, é desse combo, é desse clã que nós estamos tratando. Esse é quem vai fiscalizar os demais juízes se eles fazem bem o seu trabalho. Portanto, claro que ele não tem a menor condição de prestar esse serviço ao país. E eu acho que tem um outro ponto que a gente precisa aqui levantar, que é o seguinte, a sabatina, essas votações, essas aprovações feitas pelo Senado já não servem mais para nada. É tudo palhaçada, é tudo teatro. Então, quando o Benedito não ia conseguir a votação, o Alcolumbre fez o quê? Tirou, né? Guardou a votação, não vai, porque... Então, se o Alcolumbre tirou a votação porque ele não tinha ainda a maioria, porque o Alcolumbre sabia quem ia votar em quem. Então, ele sempre sabe. Então, mas se ele sempre sabe, para que a votação acontece? Então não precisa, é só o Alcolumbre chegar e falar, eu declaro o cara corregedor. Isso. Pronto. Porque, enfim, ele não deixa votar. Ele tira quando a votação não lhe atende, o Alcolumbre. Então, não precisa mais de ninguém. Vamos deixar o Senado de lado, vamos pegar e mandar os senadores todos para casa, deixa o Alcolumbre com um cetro e uma coroa na mão. Eu declaro um Benedito Gonçalves agora corregedor. Pronto. Eu declaro, e assim vai. Acabou o Senado, não tem Senado. Para que tem essa votação? Para que serve essa votação se não é para haver espontaneidade dos senadores, ou autonomia, ou independência na hora de votar? Então nós precisamos pensar também numa reforma do judiciário que dê conta da ineficácia que esse instrumento da votação e sabatina se tornaram dentro do país. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu ontem o julgamento que discute a decisão individual do presidente da Corte, o ministro Cássio Nunes Marques, que determinou a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação de uma pesquisa realizada pelo Instituto Atlas Intel. A análise foi interrompida a pedido da ministra Estela Aranha para ter mais prazo, mais tempo para avaliar o caso.
já anunciou a essa presidência, da parte da ministra Estela Aranha, que pedirá vista antecipada. Esse pedido de vista, antes de indagar aos senhores ministros se aguardam um pedido de vista, eu entendo que é bastante relevante, porque não em relação ao próprio caso, mas talvez para a reflexão dos critérios objetivos que essa corte poderá afirmar em relação às metodologias e aos questionamentos. O presidente do TSE e relator, o Cássio Nunes, votou para manter a suspensão do levantamento, que apontou queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro. Em análise perfunctória própria desta fase processual, constato que a representante logrou indicar elementos minimamente consistentes, aptos a evidenciar, em tese, possível comprometimento da neutralidade metodológica do questionário registrado perante a Justiça Eleitoral. O efeito verifica-se em exame preliminar do formulário disponibilizado no sistema de pesquisas eleitorais, a existência de sequência de perguntas que, ao menos em juízo de cognição sumária, aparentam extrapolar a simples aferição neutra da opinião pública para induzir estímulos narrativos possivelmente aptos a influenciar as respostas subsequentes relativas à intenção de voto, à rejeição e à avaliação de imagem do pré-candidato mencionado na representação. Já o ministro Dias Toffoli afirmou ser favorável à regulação do uso de vídeos em pesquisas de opinião. De ser fato público e notório, já divulgado na imprensa ou não, mas nós temos que analisar se é possível uma pesquisa que mostre vídeos ou áudios, para depois a pessoa responder a pergunta. E eu entendo, senhor presidente, eminentes colegas, que é fundamental nós dissermos, isso é possível em pesquisa? Porque amanhã vão fazer áudio, publicar num jornal qualquer, de uma história, e vai dizer, isso aqui foi publicado no jornal XYZ, já é um fato de conhecimento, eu tenho o direito de perguntar se isso influenciou ou não influenciou no voto do cidadão. Nós temos que ser peremptórios nessa decisão. Nós temos que ser peremptórios. Pode fazer vídeo? A gente sabe o que vai acontecer. E eu sei o que vai acontecer. Vai ter vídeo para tudo que é lado. E pesquisa que mostra aquele vídeo e depois faz a pergunta. Diante desse vídeo, você votaria em A, B ou C? Você votaria nesse ou naquele? E vai ter vídeo até citando juízes. Não vamos ser ingênuos. Essa é uma questão da maior seriedade que nós vamos a decidir. Bom, vamos fazer o seguinte, Marcília, daqui a pouco eu trago o que disse também a advogada do PL, a Maria Cláudia Bucanieri, que participou também da sessão de ontem. A sessão foi interrompida, então, por esse pedido de vista. Vale lembrar que o ministro Dias Toffoli não votou, ele só deu um pitaco ali, né, no meio da sessão, e se mostrou preocupado ali se de repente, uma pesquisa de intenção de votos insira um vídeo de juiz. Pois é. Sabe-se lá o que isso significa. Posso só dar uma observação? Eu acho que é uma ideia boa, Paula, para você escolher também ministro do Supremo. Aí você mostra primeiro o vídeo. Sim. Assim, tá o Odebrecht dizendo assim, não, o amigo do meu pai é o Toffoli. E aí você vê se o cara pode ser ministro do Supremo. Vamos informar o povo brasileiro. Aliás, eu vou pedir à produção que até o fim do programa providencie isso. Marcelo Odebrecht dizendo, amigo do meu pai, que é o Toffoli. Podia, inclusive, colocar também o vídeo do Toffoli falando do Vlad, né, que é o amigo dele que roubava processos. Nossa. Quem sabe se a gente botar esse vídeo e perguntar, você acha que esse ministro... Cara desse pode ser ministro? Tem reputação ilibada e notável saber jurídico? E contava de forma risonha. Só ele ia. Eu diria até que, enfim, muito risonha, né? Estranhamente se vangloriando risonha, do fato. Se vangloriando. Bom, o Toffoli é o seguinte, sabe aquele... todo mundo vai se recordar, ter uma imagem da sua própria vida, sempre em algum momento da escola, né? Quando você tinha que fazer trabalho em conjunto, tinha um que não tinha feito nada.
Na minha cidade chamava café com leite. Café com leite. Para jogar futebol, era escalado, mas não contava. Mas não contava. Então você chega lá no trabalho, tem aquele cara que não sabe nem do que se trata, mas ele fica querendo mostrar pro professor que ele merece a nota também. Ele vai lá, pega um aspecto qualquer do trabalho, que não faz o menor sentido, e dá uma tirada para cá, uma tirada para lá. É o Toffoli. O Toffoli não tem a menor ideia do que ele está falando. A menor, zero. É absolutamente alienante aquilo que ele diz, e ele me parece alienado do processo, né? No sentido de que ele não está apegado, ancorado a nada concreto do que se está discutindo. Eu me lembro que quando houve a discussão, inclusive, sobre a liberdade de expressão nas redes sociais, o julgamento do ano passado, o Toffoli, inclusive ele usava à época óculos escuros, lembram-se disso? Ele estava com aqueles óculos para tornar ainda mais caricato o que ele dizia, e ele chegou a dizer que, olha, se a liberdade de expressão, também, sem fazer ideia do que estava falando, se a liberdade de expressão for usada ao extremo, um homem vai chegar em casa e agredir a sua mulher, afinal, uma liberdade de se expressar é nesse nível. Nesse nível, o debate proposto pelo Toffoli. Ele agora diz, não, é capaz de aparecer num jornal ou num vídeo de ministro, mas o que isso tem a ver com o assunto? A gente está discutindo pesquisa. Uma pesquisa vai aparecer um vídeo de ministro no jornal, uma pesquisa eleitoral. Eu não sei se ele não está sabendo, mas ele não vai se candidatar. Talvez não tenham avisado o Toffoli que ele não é candidato e que em jornal as pesquisas que aparecem é sobre o candidato. O Toffoli, ele está fora. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que, nesse caso, eu acho que até, embora a Aranha, Estela Aranha, que é quem pediu vista, não é isso? Isso. Ela seja uma ministra que a gente sabe indicada pelo PT, etc., etc., o pedido de vista dela, acho que não foi ruim. O Nunes Marques apareceu dizendo que isso é bom, etc. Por quê? Porque o pedido de vista não anula a liminar dada. Então, o caso continua igual. E é mesmo relevante que eles discutam de forma aprofundada quais são os limites entre pesquisa e propaganda. E vou dizer mais, não só isso chama a atenção, é necessário que eles façam isso, que se dediquem a riscar o chão e rápido, hein? Não pode ser uma vista para depois das eleições, tem que ser uma vista a ser devolvida logo para que eles conversem, discutam e risquem o chão. Isso aqui é de pesquisa, isso aqui é propaganda, porque o risco é muito grande de uma coisa se confundir com a outra. Veja só, Paula, Piotr, colegas, Augusto, Ana, se a gente tiver uma pesquisa que se confunde com propaganda, vai ser a propaganda mais barata do mundo. Sim, claro. Porque você faz uma propaganda sob as vestes de pesquisa, não é? E aquilo vai ser divulgado em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é TV, gratuitamente. Porque é pesquisa, a pesquisa vai ser divulgada, mas é, no fundo, propaganda. Então, se uma coisa for vestida da outra, você construiu a publicidade mais barata do mundo, e isso, claro, vai ter uma repercussão impactante nas eleições. Então, eles precisam riscar esse chão, e mais, o Congresso precisa tomar essa pauta para si e riscar o chão e determinar os limites das pesquisas, o limite não de liberdade de expressão. Teve uma discussão burra sobre isso feita na imprensa, de, isso aqui avança na liberdade de expressão. O problema não é a liberdade de expressão, o problema é a pesquisa avançar na publicidade. É um gênero ou outro, a natureza do que foi feito é que está sob discussão, e não o quanto pode se expressar a partir de uma ou outra, um ou outro modelo. Então, isso precisa acontecer, esse debate, dentro do TSE e dentro do Congresso, urgentemente. Bom, antes da gente seguir, Augusto, você comentou a participação do Marcelo Odebrecht na delação premiada, falando ali do amigo do meu pai. Produção vídeos rapidamente resgatou vídeos pedagógicos no Sem Filtro. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então, ele está fechando com... Ou ele está cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí, quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, para a gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Demorou um pouquinho, mas saiu, Augusto. Toffoli é muito pedagógico.
É isso. E temos também o ministro Dias Toffoli lembrando do velho amigo Vlad. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Isso, vale a pena. Então, por onde anda, Vladimir, amigo Vladimir? Confissão pública de crime. Que maravilha. E ninguém foi preso, que se sabe. Não. Nem o Vlad e nem o autor aí da história. Mas isso talvez justifique o receio dele de vídeos de juízes aparecerem até em pesquisas de intenção de votos. Isso dos que a gente sabe, né? É isso. Vamos dar sequência, Piotr, que eu também quero te ouvir. Na sessão de ontem, a advogada do PL, que representa o Partido Liberal, a Maria Cláudia Buchianeri, afirmou que a pesquisa teve um problema na origem que não permitia nem que fosse registrada no TSE, a pesquisa da Atlas Intel. Compete à Justiça Eleitoral analisar a transparência, a confiabilidade e a integridade das pesquisas eleitorais, porque as pesquisas eleitorais influenciam o eleitor no momento de tomar a sua decisão. Então é interesse de todos os candidatos, é interesse da Justiça Eleitoral e é um interesse da cidadania, pesquisas confiáveis, pesquisas rígidas, pesquisas íntegras. E esse interesse não tem coloração partidária. Tanto é assim que há poucos dias atrás, porque isso é muito comum, há 10 dias atrás, o TRE do DF aqui em Brasília suspendeu a divulgação de uma pesquisa do Instituto Veritá a pedido do Partido Socialista Brasileiro. Isso faz apenas 15 dias. Essa pesquisa jamais circulou. Nós não sabemos o conteúdo dessa pesquisa. E eu imagino que há motivos suficientes para que a Corte Regional Distrital assim tenha procedido. Aqui é muito menos. Temos uma autocontenção gigantesca deste tribunal, que permitiu que essa pesquisa circulasse por 20 dias. Ela é conhecida, ela foi escrutinizada. Ela até perdeu o sentido, porque outras pesquisas se sucederam. E veio o momento de passar a linha. Vamos analisar essa pesquisa? Isso é possível? Qual é o precedente que nós vamos fixar? Como os tribunais regionais devem proceder nas pesquisas para governador? É uma pesquisa diferente, com 50 quesitos, 48 para ser exatas, isso é altamente incomum. Não é uma pesquisa por telefone, como costuma acontecer uma pesquisa pela internet. Isso traz um problema grave, senhores ministros. O entrevistado faz o scroll, ele sobe e desce a sequência das pesquisas, ao contrário de uma pesquisa por telefone. O que está escrito embaixo contamina o que está em cima e vice-versa. A advogada também comentou as falhas identificadas na pesquisa da Atlas Intel. Essa pesquisa tem um problema fatal. Ela não trouxe a íntegra do questionário, porque ela incluiu um vídeo que submeteu aos entrevistados, mas essa mídia não foi anexada. Essa mídia não foi sequer transcrita, num descuido absoluto e num desrespeito com esta casa. Eu não tenho como saber qual foi o vídeo submetido aos entrevistados, porque ele sequer está degravado no pedido de registro de pesquisa. E esse é um vício formal insuperável. E eu nem precisava adentrar nos outros problemas que são graves também, e que se refere à técnica de framing e de induzimento. A pergunta de qual é a sua visão positiva ou negativa de diversas autoridades, não apenas Flávio, Lula, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, ela é apenas a de número 22, depois do candidato, do pré-candidato do PL ter sido submetido a todo tipo de observação, envolvimento direto com escândalo, onde ele nem sequer é investigado. Se ele deveria ou não manter a sua candidatura, isso nunca foi colocado na mesa. E só no item 22 perguntam qual é a sua visão sobre ele, positiva ou negativa. Nenhum dos outros candidatos cujos nomes estão expostos ali se submeteu a esse frame. E no fim da sustentação oral, a advogada do PL ressaltou que o pedido apresentado pela sigla não tem caráter político e, segundo ela, busca garantir a imparcialidade e a transparência das pesquisas eleitorais. Isso revela que este pedido não tem lado. Vamos imaginar a seguinte pesquisa, que diga o seguinte: eu vou submeter o entrevistado a essa pergunta.
Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte certa vez: é inacreditável a violência contra a mulher, mas se o cara é corintiano, tudo bem. Luiz Inácio Lula da Silva também disse: quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar. E ele também disse: os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. E depois de colocar este contexto, esse framing, a pesquisa faz a seguinte pergunta: após tomar conhecimento das referidas falas, você ficou mais ou menos propenso a votar em Lula? Essa é exatamente a situação dos autos. E isso é tudo menos pesquisa. Pelo referendo da medida liminar, que é contida, que é cirúrgica, para que a gente possa debater no mérito, com profundidade, a técnica do framing. Aí, então, Piotr, alguns destaques da defesa da advogada do PL, Maria Cláudia Bucchianeri, em relação a esse pedido de suspensão da pesquisa da Atlas Intel. Bom, primeiramente uma menção ao brilhantismo da apresentação da doutora Maria Cláudia no TSE. E vou à pesquisa. Mais do que a doutora propôs, eu acho que é preciso investigar qual foi a exata intenção do Instituto Atlas Intel. A doutora Maria Cláudia já expõe alguns números aí, mas eu vou a alguns aspectos aqui. A pesquisa, lá pela 11ª, a 11ª questão é a seguinte: antes perguntas sobre Lula, perguntas sobre saúde e educação, o que normalmente as pesquisas fazem. Não há induzimento claro, para usar uma expressão que ela usou. Mas na 11ª pergunta diz o seguinte: na sua percepção, qual grupo político está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master? Aí as respostas são principalmente aliados de Lula, de Bolsonaro, Centrão, todos igualmente, não sei. Se a pergunta terminasse aí, tudo bem. Não, mas vem a 12ª questão. Você ficou sabendo do áudio e mensagens vazadas de supostas conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master? Sim ou não? E continua. Se sim, ouviu o áudio da questão, as informações presentes das conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro surpreenderam pouco, muito ou não me surpreenderam? E continua. Se sim, na sua opinião, essa conversa Daniel Vorcaro retrata uma tentativa disso, daquilo. Vai lá. Depois continua. Na sua opinião, esse vazamento representa o quê? Evidências obtidas, e dá possibilidade de resposta. Ao tomar conhecimento das conversas, você ficou mais ou menos disposto a votar em Flávio Bolsonaro. E continua esse escrutínio, sempre com a citação Flávio Bolsonaro e Master, até a questão, se não me engano, número 20, ou a 19ª, se você vai manter a candidatura depois de ouvir os áudios. Só depois é que é reproduzido esse vídeo, ou esse áudio que aí o Instituto Atlas Intel, de forma falaciosa, diz assim: não, mas não houve induzimento, porque depois que ele respondeu a pesquisa, que ele assistiu o vídeo, era um vídeo, perdão? Não, era um áudio. Ouvia o áudio e respondia. Mas teve uma série de questões, pelo menos 6 ou 7 questões, em que há clara tentativa de perguntar isso em relação ao Flávio. Por que não perguntou ao Lula? Você sabia que o Banco Master, o caso do Banco Master começou no PT da Bahia e que esses correligionários do Lula do PT da Bahia estão no governo? O senhor acha que o Lula está envolvido nesse caso? Não houve essa questão. Escolheu-se apenas o Flávio Bolsonaro. Eu acho que em algum momento é preciso investigar ou exigir do Instituto mais respostas de o porquê ele decidiu fazer essa pesquisa desta forma. Porque o estrago está feito, não tem como dizer o contrário. Este estrago está feito. O que o PL faz agora, nessa apresentação brilhante da advogada, dizendo o seguinte, ou como disse o ministro, inclusive presidente do TSE, Nunes Marques, a situação é a seguinte: até onde isso vai ser permitido? O que nós vamos dizer, o que pode e o que não pode? Agora, já revela uma falha do TSE. Interessante que a falha é para o lado do governo, Lula. Esse é o problema. A pesquisa, quando você fala em pesquisas eleitorais, elas são cheias de regramento. Tem regra para tudo. Tanto que o mercado financeiro e os partidos fazem muitas pesquisas que eles não divulgam porque eles querem saber questões específicas. E aí você não tem que seguir as regras do TSE. Mas essa era uma pesquisa pública, precisa de registro, tem método. Como é que isso escapou? Como é que essas perguntas todas relacionadas a um candidato? Aí a própria advogada fala: bom, por que não perguntou do Lula em relação à violência doméstica, em relação à violência contra as mulheres? Imagina o que diriam as mulheres que normalmente, segundo as pesquisas, votam mais no Lula. O que elas pensariam? Não mudaria também o conceito? A questão é como o TSE vai, digamos, resolver o estrago, porque esse estrago já está feito. Vai permitir que seja uma pesquisa feita com aquelas perguntas que sugeriu o advogado? Claro que não fará. Não fará porque não se faz justiça dessa maneira, mas e aí? Vai ficar nesse contexto?
Você não vê uma defesa muito clara da pesquisa por parte, obviamente, do PT, porque ele foi beneficiado. E ele não quer mostrar que ele foi beneficiado. Falando assim, não, vamos respeitar a decisão da justiça. Depois que ele já teve o ganho. O momento eleitoral é tão grave e esta eleição é tão importante, ou talvez a mais importante, diante de todas essas inovações tecnológicas que nós temos, uma série de coisas, mas este caso especificamente conseguiu passar por todos, digamos, os limites que a justiça eleitoral impõe. E, de novo, privilegiou um lado. Aí você se lembra da eleição de 2022 e tudo aquilo que foi promovido pelo TSE. Óbvio que o brasileiro fica com suspeita de tudo. O brasileiro tem direito de suspeitar de uma série de coisas no país. Aliás, os exemplos estão todos aí. Eu vi alguns analistas defendendo, aliás, criticando a suspeição dessa pesquisa, porque, segundo o Instituto, os participantes não teriam interferência, o áudio, porque eles já teriam respondido a questão da intenção de votos. Mas talvez não nessa, mas para as próximas. Não, mas e as perguntas antes, Paula? São 6 ou 7 perguntas em que você tem a menção clara de Flávio Bolsonaro e Banco Master. Não tem nenhuma pergunta do Lula. Depois é que vem esse áudio, ou seja, áudio ao final, né? Essa tentativa de justificar que o áudio... É muito falacioso isso aí. Não, mas o áudio só veio depois. Não, e as perguntas anteriores, todas relacionadas a isso? Nenhuma menção ao escândalo que nasceu no colo do PT, lá na Bahia? Só rapidamente, e outra coisa fora isso é que é o seguinte, mas não teve impacto. Veja, então tudo bem, então se eu vou lá, assalto um banco, e não levo o dinheiro, não teve impacto no dinheiro. Então, eu estou livre? Não é crime? Então, o problema aqui não é o impacto, o problema é se é lícito ou ilícito. No direito é essa a questão. Sim. É disso que se trata. Perfeito. Ana, para a gente fechar? Bom, eu vou sair um pouquinho só dessa esfera da pesquisa em si, mas é para trazer a minha experiência aqui nos Estados Unidos, porque acho que se a gente quer um projeto de país, de nação, a gente vai ter que olhar para frente primeiro. Nós estamos discutindo a pesquisa A, a pesquisa B, o que a doutora Maria Bucanieri disse, se foi bom, se não foi. A questão é, para que TSE? Para que TSE? TSE é uma coisa inútil. E o TSE, ele faz parte de um gigantesco, de uma manada de elefantes brancos no Brasil. É o Estado como babá o tempo todo. O que pode falar, o que não pode falar. É o TSE, é o TRE, é discutir o 6x1, o 5x2, é a PEC das domésticas, é o não sei o que do aplicativo, é o 13º. É um Estado que interfere em absolutamente tudo que a gente fala, que a gente decide, que a gente debate. Então, o que os institutos de pesquisa podem fazer, o que eles não podem. Não vou entrar no mérito dessa pesquisa em si, mas quem faz as regras para os institutos de pesquisa? Quando essas regras são feitas? No Brasil, por exemplo, eu não posso fazer o que eu faço aqui nos Estados Unidos, que se eu quiser abrir uma pesquisa no meu perfil de rede social, eu posso. Eu quero fazer uma pesquisa. Vai votar em Donald Trump, vai votar ou em Joe Biden. Eu posso fazer isso, qualquer um pode fazer isso. Então, a gente fica aí no Brasil, como os americanos chamam de splitting hairs, dividindo assim a semântica, o que é para cá, quando deveria ser autorizado. Tudo quer falar do Banco Master, fala, quer colocar o áudio do Flávio, coloca, mas coloca também a questão do Lula, como a doutora Maria Bucanieri disse, coloca a questão do Lula, coloca qualquer coisa, deixa o povo discutir o que ele quiser e deixa o povo decidir quem eles querem assistir. Em quem eles querem acreditar, em quem eles querem confiar, que tipo de conteúdo eles querem consumir. Nós precisamos, em algum momento, deixar de pensar que o Estado vai resolver os nossos problemas, seja em legislações, em PECs, em pesquisas, em TSE. Nós precisamos ser comandantes dos nossos destinos. Por favor, Estado,
me deixe consumir o que eu quiser, mas é fake news. Não, e daí que é fake news? Deixa eu consumir a fake news ou não, deixa eu escolher o que eu quero consumir. Então, eu sou a favor de abre as pesquisas. Algum instituto quer fazer a pergunta sobre o Flávio e o Vorcaro, vai ter outro instituto que vai trazer as perguntas da doutora Maria Bucanieri, faz as perguntas do Lula, mostra o vídeo do Lula, por exemplo, falando que o aborto deveria ser legalizado no Brasil, e aí tira o Estado, do tempo todo o Estado querendo contornar o que a gente tem que decidir, tem que falar e tem que debater. Nesse ponto, olhando para frente, para um projeto maior de país, tem que ser como os americanos. Deixa todo mundo falar e me deixe decidir o que eu quero. Agora a gente muda de assunto para falar do caso Master. A nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro mudou a versão apresentada sobre a relação com o senador Ciro Nogueira. Na primeira tentativa de acordo, o ex-banqueiro afirmava que benefícios como viagens e outras despesas teriam sido pagos em razão de uma relação de amizade com o parlamentar. Agora, Vorcaro passou a tratar os repasses como propina para favorecer interesses do Master. A mudança ocorre depois de a Polícia Federal apontar suspeitas de pagamentos mensais de R$500 mil a uma empresa ligada a Ciro Nogueira. O senador nega irregularidades. A nova proposta de delação também cita pagamentos ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Além disso, o material apresenta relatos sobre pagamentos a integrantes do PT da Bahia relacionados à operação do programa Cred Sexta no Estado durante o governo de Rui Costa. Os fatos estão sob análise da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Assunto para André Marcília, que está acompanhando atentamente essa delação, vai, não vai, de Daniel Vorcaro. Marcília, acho que até sexta-feira teremos aí uma definição por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Mas, por enquanto, nada de novo no fronte, Marcília. Nada de novo. O que ele está dizendo é o óbvio. A gente já sabia disso, né? Então, assim, não é amizade. Ele pagava R$500 mil para o Ciro Nogueira por amizade. Por mais que aquele cafuné, vamos dizer assim, aquele axé que ele recebeu, aquele ombro, cabecinha no ombro que houve entre o Ciro Nogueira e o Vorcaro possa nos convencer de que há realmente muito afeto entre eles, não é o suficiente para pagar R$500 mil por mês. Creio que todos nós entendemos que ali, para além do afeto, havia propina. Então, assim, o Vorcaro só entrega o que já está entregue. Ele está dando migalhas à Polícia Federal e eu acho que a Polícia Federal não tem que receber migalhas, nem nós. Ninguém merece migalhas. O Vorcaro entrega migalhas e o Vorcaro precisa sair fora. A rejeição da delação do Vorcaro precisa acontecer imediatamente, já devia ter acontecido. Não é possível, inclusive, que a Polícia Federal tenha se dado ao luxo de dar uma nova chance ao Vorcaro. Eu até acho que mencionei aqui outro dia o fato de que quando essa segunda chance dada ao Vorcaro começou, o Zettel, Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, disse: vou aguardar o que ele vai falar para que depois eu fale. Pô, tá na cara que alguém que está disposto a mentir, apenas alguém que está disposto a mentir é capaz de um discurso desse. Vou aguardar o outro falar para depois eu falar, significa que eu vou aguardar a mentira que o outro vai contar para depois ajustar a minha mentira dele. Então nós estamos diante de alguém que não quer falar. A Polícia Federal precisa cair fora rápido dessa delação do Vorcaro e dedicar-se ao que importa. O problema é que o que importa, né? Aliás, é curioso, a delação do Vorcaro também saiu um bastidor dizendo que ele, nessa segunda chance, ele fez um capítulo inteiro só sobre o Moraes. E era um anexo, eles chamavam de anexo negativo, porque tudo o que lá estava nesse anexo era uma defesa ao Moraes, dizendo que era tudo lícito, que o contrato dele com a mulher do Moraes era um contrato jurídico. Não explicou por quê, e não explicou qual era o tema jurídico, mas era um anexo negativo, como o capítulo das negativas do Machado de Assis. Ali ele dizia não para tudo o que, obviamente, nós sabemos que é sim. Isso é piada conosco, é nos fazer de trouxas. Me parece que é isso que o Vorcaro quer
tocar para frente. Então, larguem o Vorcaro, o que precisa haver é dedicação aos nomes que importam. Eu já ouvi dizer que o ex-presidente do BRB também não está dizendo nada, que é o Paulo Henrique Costa, que ele está fazendo mais ou menos o mesmo jogo, talvez, do Vorcaro, que é empurrar com a barriga para ver se no ano que vem, com a mudança da presidência do STF para o Moraes, eles conseguem algum tipo de alívio. Então, se essa é a estratégia do Vorcaro e também for a do ex-presidente do BRB, larguem logo o ex-presidente do BRB e vão atrás de quem importa. Tem mais gente. Tem aquele Daniel Pinheiro, que é um advogado também que foi preso nesse contexto e que pode falar, outros mais podem falar, o celular pode falar por eles. Larguem antes de avançar em delações que não prestam para nada. Olha aqui, a Operação Lava Jato já mostrou como fazer. Você tendo provas, você deve acuar, é esse o verbo mesmo, deve acuar o suspeito, ou no caso, não é nem suspeito, é comprovadamente culpado. Você faz ele falar baseado no que você já tem. Você tem fotos do Ciro Nogueira, aquela foto fofa deles na neve. Fofa. Você tem uma correspondência, uma troca de mensagens dizendo que o Ciro pediu aumento. De 300, que não é pouca coisa, ele queria 500. E um dos funcionários lá do Vorcaro pergunta, mas esse mês pagamos já os 500 ou ainda são 300? Com isso aí, você vai precisar de qual revelação? O Ciro Nogueira apresentou um projeto criminoso que aumentava esse fundo, né, que sustenta os bancos, que sustenta não, que indeniza, talvez o verbo seja outro, mas esse aí expressa o que acontece. Você indeniza lá os prejudicados, um fundo formado pelos bancos. E ele queria subir para quanto mesmo? Era o limite. 250, o Fundo Garantidor de Crédito. Isso. 250 para 1 milhão. Loucura! Por CPF e banco. E o Vorcaro vibra ao saber disso e escreve para a namorada. É uma coisa espetacular, tal. O que mais que eles querem saber? Para saber que se trata de uma dupla de comparsas e não dois amigos. O que eles esperam? Então, para com essa bobagem. Enquanto eles hesitam em aceitar tal delação, vá em frente com as provas que já temos, que são suficientes. Paulo, deixa eu só fazer uma correção. Eu mencionei Daniel Pinheiro, Daniel Monteiro, que foi o advogado preso, advogado que era do Master e preso como operador de propina no BRB. Então, enfim, tem muita gente aí para ser explorada para falar. A aprovação da redução da maioridade penal para 16 anos na CCJ marca um momento decisivo e escancara a falta de argumentos da esquerda, que tenta a todo custo blindar o crime organizado e ignorar o clamor da sociedade por segurança pública. Enquanto o parlamento tenta avançar, o Senado Federal promove um verdadeiro teatro ao aprovar Benedito Gonçalves, o ministro do tapinha no rosto de Lula, para a corregedoria do CNJ, uma afronta direta à fiscalização e à independência real da justiça, para piorar o cenário de crise institucional, a nova delação de Daniel. Vorcaro joga lama no ventilador ao confessar esquemas milionários de propina envolvendo o PT da Bahia no governo de Rui Costa e o senador Ciro Nogueira. O Brasil exige respostas firmes e o fim do coitadismo ideológico que destrói o país. Se você quer continuar acompanhando os bastidores do poder sem censura, inscreva-se agora no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum alerta e deixe o seu like para fortalecer a nossa voz contra o sistema. Até o próximo vídeo.